Prezado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações para você. Nesta segunda-feira, dia 24 de abril, estamos aqui novamente para levar até você uma pequena mensagem de vida, de esperança para o seu bem viver, nesse tempo pascal, onde nós somos convidados a acolher as alegrias de Cristo ressuscitado, que está presente na nossa vida e na nossa história. A liturgia de hoje nos convida a renascer diariamente para a vida nova, iluminada e fortalecida pelo Espírito Santo. Somos felizes porque pomos a nossa esperança no Senhor. O Evangelho para a nossa meditação de hoje é de São João, capítulo 3, versículos de 1 ao 8. São João, capítulo 3, versículo de 1 ao 8. Nesse texto do Evangelho de hoje, nós temos o encerramento do diálogo de Jesus com Nicodemos. Esse diálogo é um convite à conversão, à mudança de vida. Coloca em confronto as duas opções, aquele que crê e aquele que não crê, aquele que pratica o mal e ama as trevas e aquele que pratica a verdade e se aproxima da luz. Jesus rejeitava muitas vezes aqueles que tentavam segui-lo. A um jovem rico que buscava o seu conselho, ele replicou com palavras tão fortes que o homem foi embora entristecido, não disposto a seguir Jesus a tão alto preço. A um importante líder religioso, Nicodemos, que tinha vindo louvando Jesus, o Senhor respondeu: você tem que nascer de novo se quiser ser meu discípulo e entrar e ver a realidade do reino de Deus. Jesus pintava francamente as dificuldades em segui-lo e rejeitava todos que tentavam fazê-lo de forma inadequada. Jesus pregou sobre o tema: não pode ser meu discípulo, discutindo abertamente a necessidade de calcular o custo antes de embarcar na vida de discípulo. Ele vai dizer: as raposas têm suas tocas, os pássaros do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Portanto, estimado amigo telespectador, Jesus não promete vida fácil para os seus seguidores. Ele apresenta os desafios da missão do seu seguimento. Ele veio ao mundo para buscar a salvação, para estar do lado dos perdidos. Ele estava profundamente comovido pelas multidões perdidas e ansiava pela sua conversão. Mas Jesus sabia que não seria nada fácil para os homens segui-lo e que eles estariam inclinados a enganarem-se a si mesmos, pensando que eram discípulos quando não eram. O Senhor nunca deixou de declarar francamente o que a conversão real exige. A troca de palavras entre Jesus e Nicodemos neste evangelho de hoje é fascinante. Nicodemos era um chefe religioso. Ele veio a Jesus louvando seus ensinamentos e milagres. É difícil saber o que se passava na mente de Nicodemos enquanto falava. Talvez estivesse esperando louvor, aplausos, uma posição na administração de Jesus ou um voto de confiança pela obra que ele mesmo estava fazendo como mestre em Israel. Mas a resposta surpreendente de Jesus foi: Nicodemos, você precisa começar tudo de novo se quiser entrar no reino de Deus. Seja o que for que Nicodemos estivesse esperando, não era isso. A resposta de Jesus significava que toda a religião de Nicodemos, toda a sua atividade no ensino, toda a sua posição no judaísmo eram sem valor em relação ao domínio de Deus. Nós também precisamos ver que toda a nossa religião e nossa própria grandeza nada valem. As realizações do passado nada representam.
precisamos recomeçar tudo de novo para sermos capazes de entrar num relacionamento novo com Deus. Portanto, busquemos a graça de Deus. Busquemos fazer essa experiência de nascer de novo, de conversão, de mudança de vida, e que esse tempo da Páscoa seja um tempo propício para o nosso crescimento e amadurecimento na fé, para seguirmos Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Cristo ressuscitou. Sim, verdadeiramente, Ele está vivo no meio de nós e nos apresenta o caminho do discipulado. Uma bênção especial para você nesta segunda-feira, trazendo paz e esperança para o seu bem viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimado amigo, telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações para você, para a sua família, nesta terça-feira, dia 25 de abril, dia que a igreja celebra a festa de São Marcos Evangelista. São Marcos é o autor do Evangelho a ser escrito, fruto do apanhado da pregação dos apóstolos sobre os ensinamentos e as ações de Jesus. Seu anúncio tem o objetivo de mostrar que Jesus é o Filho de Deus, iniciando-se e terminando com esta profissão de fé. Por isso, hoje, por intercessão de São Marcos Evangelista, procuremos dedicar um pouco mais de tempo à leitura orante da Palavra de Deus e assim reacender em nossa vida esta chama da fé, esse toque do amor de Deus em nossa vida, que nos convida a viver a palavra do Senhor. O evangelho que nós vamos meditar hoje é de São Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 20. O evangelho de hoje nos conduz a uma vida nova em função da missão. Pouco antes de subir aos céus, Jesus deixou para todos nós o mandato de anunciar o seu evangelho. E foi este o recado que ele nos mandou por meio de seus apóstolos. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Este som ainda ecoa dentro do coração daqueles que creem na palavra de Deus. Jesus nos dá garantia para o sucesso da nossa missão quando diz: quem crê e for batizado será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Não precisamos fazer muitas coisas, nem realizar muitas obras, mas apenas crer e dar testemunho da ação do Espírito Santo na nossa vida. Foi para isto que nós fomos chamados e enviados. E esta é a nossa missão de batizá-los. Quando nós fazemos esta experiência de anunciar o Evangelho, nós constatamos realmente os sinais que nos acompanham por força da nossa fé em Jesus. Expulsar demônios, falar novas línguas, pegar em serpentes, beber veneno, curar doentes. Significa para nós a força milagrosa que o amor de Deus realiza em função do nosso anúncio. Estes sinais acontecem na nossa vida e na vida daqueles a quem nós anunciamos que é Jesus. Quando desafiamos as dificuldades, a doença, a morte, a tristeza, com a esperança, com a alegria, com o poder de Cristo ressuscitado. Quanta mudança, quanta transformação, quanta conversão nós verificamos quando falamos a nova linguagem do amor de Deus. Os demônios que perseguem a humanidade se rendem quando nós tudo fazemos
por amor a Jesus. O pecado, veneno mortal, não consegue mais ter força sobre aqueles que nos escutam falar em nome de Jesus. É esta a nossa missão. O mundo inteiro é o lugar onde estivermos e toda criatura são todos aqueles a quem nós podemos testemunhar os prodígios de Jesus. Os sinais nos acompanharão se formos obedientes ao seu mandato. Enviados pelo poder misericordioso que Jesus recebeu do Pai, os apóstolos deveriam partir, dispostos a caminhar por todas as estradas do mundo e anunciar a boa nova da salvação a quantos encontrassem pelo caminho. Ninguém podia ser deixado de lado, pois a salvação é um direito de todos. O sinal de adesão a Jesus dar-se-ia no batismo, feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seria a forma de vincular toda a humanidade com o Pai, por meio de Jesus, na força do Espírito Santo. Desta comunhão de amor deveria surgir uma humanidade nova, fundada na filiação divina e na fraternidade. Os apóstolos tinham como tarefa levar os novos discípulos a pautar suas vidas pelos ensinamentos do Mestre Jesus. Que possamos também aprender de Jesus e sermos obedientes ao seu pedido. Ide pelo mundo inteiro, a todos pregai o Evangelho. Bênção para você e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações para você e para a sua família, nesta quarta-feira, dia 26 de abril. Deus nos concedeu a graça de estarmos aqui novamente para levar até você esta pequena mensagem de fé, de alegria e de esperança para o seu bem viver. Jesus veio para salvar a humanidade e libertar das trevas os infelizes que gritam a Deus. A boa notícia da ressurreição é anunciada com amor e insistência. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16 ao 21. Ao contrário do que muitas vezes nós pensamos, Jesus não veio ao mundo para condenar as nossas más ações, mas justamente para nos ajudar a não mais cometê-las. A salvação de Jesus implica, porém, em que nós o acolhamos e não o rejeitemos. No Evangelho de hoje, mais uma vez, Jesus afirma categoricamente: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Quem rejeita a luz vive nas trevas e é condenado pelas suas próprias obras. Quem não crê em Jesus e dele não se aproxima, rejeita a luz e tem medo de que a verdade seja revelada, porque as suas ações são más. Jesus é a luz enviada pelo Pai, não para condenar, mas para nos salvar. Luz que iluminou e continua iluminando através dos missionários de hoje, as nossas mentes, os nossos corações, conduzindo-nos a seguir o verdadeiro caminho da verdade e da vida em abundância. Mas essa luz é tão forte, tão penetrante e ofuscante, que às vezes fugimos dela, para que ninguém veja a nossa sujeira representada
talvez pela nossa inveja, o nosso egoísmo, a nossa ganância por mais riqueza do que na verdade necessitamos. Jesus veio iluminar a nossa mente e o nosso caminho a ser seguido. Ele nos mostrou de várias maneiras que longe de Deus não há felicidade. Nos convidou a segui-lo, mostrou-nos que Ele era o próprio Deus para que acreditássemos nele e tivéssemos um dia a vida eterna. Porém, muitos recusaram, assim como hoje continuam recusando o seu convite. É um convite porque ele respeita a nossa decisão, a nossa escolha, o nosso sim ou o nosso não. Mas também não nos esqueçamos de rezar pela conversão, principalmente daqueles a quem dirigimos a palavra de Deus. Peçamos a Jesus que nos perdoe, nos proteja e ao Espírito Santo que nos ilumine para que possamos levar a luz para tantos quantos pudermos. No entanto, se confiamos em Jesus, as nossas boas ações serão evidenciadas, porque são elas realizadas em Deus pelo poder do seu Espírito Santo. Com efeito, a fé em Jesus Cristo é o meio mais eficaz para que nos aproximemos da luz de Deus. A luz esclarece, a luz tira da ignorância, a luz dá o norte, dá a direção. Jesus é a luz do mundo. Quem nele crê não ficará nas trevas, mas terá a luz da vida. Ele veio para tirar todos os homens das trevas, praticar o mal e não crer em Jesus, não se aproximar da sua luz, não aderir ao seu projeto de salvação. A palavra de Deus nos assegura tudo isso. Ainda há tempo para que o mundo seja salvo. Ajudemos, portanto, a iluminá-lo com a luz de Deus que recebemos no dia do nosso batismo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vai dizer o Senhor no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5. Portanto, que possamos ser luz na vida de nossos irmãos, deixando que as trevas possam desaparecer da nossa vida, da vida de nossas famílias. Uma bênção de paz, de luz para você e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caro amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações para você nesta quinta-feira, dia 27 de abril. Junto com o Espírito Santo, testemunhamos que o Pai amou o seu Filho e ama a todos os seus filhos e filhas. Descobrindo o amor de Deus, tornamo-nos fortes para enfrentar as tribulações e as adversidades de nossa vida. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 31 ao 36. O Evangelho de João, de maneira admirável, une a didática, a poética e o simbolismo, recorrendo frequentemente à repetição dos temas e palavras-chave principais da revelação de Jesus. Seu Evangelho apresenta um vocabulário bem mais reduzido do que os evangelhos sinóticos. Neste texto de hoje, a partir das oposições céu e terra, crer e não crer, são afirmadas a originalidade e a autenticidade do testemunho de Jesus em revelar a boa nova de Deus. Aquele que vem do céu, Jesus, foi enviado para anunciar as palavras de Deus
e dar o Espírito sem medida. Ele está acima de todos. Quem é da terra, sejam profetas, discípulos ou adversários, só entende segundo suas tradições terrenas. Jesus é enviado por Deus, fala das coisas do céu, porém ele dá o Espírito sem medida, que inspira a fé e a compreensão das coisas do alto. O auge da revelação é o dom da vida eterna a todo aquele que crê em Jesus, o Filho amado de Deus, enviado a este mundo. E a vida eterna é conhecer a Deus, no amor fraterno, vivido em comunidade, na missão de resgatar a vida e a dignidade humana no mundo. No texto de hoje se apresenta uma clara diferença entre o que vem e fala da terra e o que vem e fala do céu. Jesus aqui, de modo especial, inclui muito bem o que fala da terra, que está limitado pelas condições humanas que o geraram, e o que vem do céu, como é a proposta que ele encarna e que conta com a aprovação, o respaldo e a intervenção do próprio Deus em seu Filho Jesus. O Evangelho acentua que quem age sobre a vontade de Deus está no céu e não pode compactuar com quem tem a sua consciência identificada com outro tipo de interesses contrários à vontade de Deus. São esses os interesses de nossa consciência, que mostrarão se a união com o Pai é autêntica e geradora de vida eterna. A vida eterna começa aqui, para aquele que cultiva no seu coração a percepção das coisas santas, dos mistérios de Deus. Quanto mais nos aprofundamos no conhecimento de Deus, mais nós nos apropriamos das realidades do céu e começamos a viver a vida eterna. Portanto, a fé em Jesus nos abre a porta do céu. A fé em Jesus nos abre todos os dias a porta do céu. Por isso nós devemos rezar todos os dias: Pai de bondade, faze-me dócil e acolhedor diante do testemunho de Jesus, que nos revela a Tua palavra, empenhando-me a levar cada ser humano a entrar em profunda comunhão contigo. Senhor Jesus, tirai-nos desse apego exagerado às coisas da terra. Ajudai-nos a buscar mais as coisas do céu. São Paulo vai dizer: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por buscar as coisas do alto, olhando para Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja todos os dias de sua vida. A bênção de Deus para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, bênção de Deus para você, para a sua família, saudações. Nesta sexta-feira, dia 28 de abril, veja que já estamos caminhando para o final de mais um mês na presença do Senhor Jesus. Hoje, já véspera do final de semana, lembrando que na próxima segunda-feira é feriado. Então muitas pessoas certamente vão viajar nesse período, um descanso prolongado, que seja o tempo favorável da graça de Deus em suas vidas. Assim nós procuramos a cada momento reconhecer que somos amados, queridos por Deus que é nosso Pai. Reconhecer o direito dos pobres de receber o pão que necessitam significa acolher as exigências do amor
e pôr-se em sintonia com Jesus, o Pai misericordioso, que nos ama infinitamente todos os dias de nossa vida. O evangelho de hoje que vamos meditar é de São João, capítulo 6, versículo de 1 ao 15. Que a palavra de Deus nos ajude a caminhar com mais serenidade e paz em nossos corações. O evangelho de hoje, meditando, nos apresenta alguns pontos que são importantes. Primeiro, a caridade. Se eliminarmos a hipótese de uma multiplicação milagrosa dos pães, o que explicaria que todos comessem os pães, ficassem saciados e ainda sobrassem 12 cestos? Estamos diante do texto da multiplicação dos pães. Então, a caridade foi um fator primordial na multiplicação dos pães. O segundo ponto importante é que Jesus mandou que se formassem grupos e se sentassem. Por que Jesus pede para formar grupos? Não poderia ter feito a oração e a distribuição dos pães com a multidão desorganizada? Qual seria a intenção de formar em grupos? Jesus sabia de algo básico do ser humano. A maioria das pessoas não conseguem comer vendo outra pessoa passando fome na sua frente. O Evangelho não diz, mas podemos imaginar a reação dos discípulos quando Jesus mandou que trouxessem os 5 pães e os 2 peixes até ele, na intenção de alimentar aquela multidão de 5.000 homens. E uma observação que diz o Evangelho, sem contar mulheres e crianças. Para quem não entende o que é fé, aqui vai um bom exemplo do que é fé. Quando todos ao seu redor dizem que aquilo em que você acredita não existe, mas mesmo assim você vai até o fim. Se a fé de Jesus fosse fraca, ele nem teria tentado repartir os pães e peixes. Mas Jesus, como em todos os milagres, fez a parte dele e deixou que cada pessoa na multidão também fizesse a sua parte. Por hoje, que saibamos repartir o nosso pão, o nosso peixe, com quem está do nosso lado. Durante o ministério de Jesus, muitos dos seus discípulos imaginaram seus sonhos se realizando. Sua demonstração de poder divino tinha-os convencido de que ele seria um rei, capaz de atingir os objetivos políticos e cumprir as necessidades físicas deles. Quando os discípulos vieram dizer a Jesus que despedisse a multidão por causa do horário avançado, podiam não estar realmente preocupados com o bem-estar do povo. Tão somente. Talvez estivessem mais interessados neles próprios, uma vez que já vinham de uma outra jornada sem se alimentarem direito. De repente, eles ouvem a frase: "Dai-lhes vós mesmos de comer". Em algumas situações, nos sentimos impotentes, sem saber como ajudar. Jesus queria ensinar aos discípulos que eles podiam fazer muito mais do que achavam que podiam. Estavam cansados, exaustos e procuravam um meio de sair daquela situação. Mas o Senhor os envolveu novamente e eles acabaram tendo uma experiência riquíssima com o Mestre, aprendendo que podiam alimentar multidões. Eles viram que era possível dar mais um passo. Os discípulos estavam desesperados diante da incumbência recebida de alimentar aquela grande multidão, grande número de pessoas, onde achariam tanto dinheiro para cumprir aquela tarefa. Jesus, porém, não mantinha o foco da atenção voltado para os que eles não tinham, e sim para o que estava em suas mãos. Ele não perguntou de quanto vocês precisam, mas sim o quanto vocês têm. 5 pães e 2 peixes. E acontece o milagre da multiplicação dos pães. Que possamos, meus irmãos e minhas irmãs,
acolher o dom de Deus em nossa vida a partir dos milagres que Jesus opera todos os dias na nossa vida e na vida de nossas famílias. Desejo para você um bom final de semana, um bom feriado, e nós voltamos na semana que vem, já no mês de maio, com o nosso programa Toque de Fé. Uma bênção de Deus para você e a sua família.